E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Na verdade é o segundo vídeo do RB Games Responde mês de janeiro. Foi bastante coisa e às vezes eu gosto de falar, eu gosto de ser bem, explicar bem as minhas opiniões. Então por isso o primeiro vídeo ficou um pouco grande. E agora nós vamos para o segundo vídeo, tá bom? Continuando aqui, as nossas sessões de perguntas. O Eu Sou BN, que é do canal Eu Sou BN, depois vocês podem ir lá e dar uma conferida lá. Ele faz testes entre o Windows e Linux, testes de kernel, desempenho em jogos, enfim, bastante coisa legal lá. São vídeos bem curtos, não são vídeos grandes, Então bem bacana você ir lá e dar uma olhada lá e dar uma força para ele, ok? Ele perguntou o seguinte: como tem sido essa experiência com FreeSync? Eu sempre tenho a impressão de que os jogos rodam meio travados. Ao menos quando estão com FPS abaixo de uns 150. Jogos mais leves, isso não acontece. Como você roda praticamente tudo acima de 100 FPS, já chegou a notar isso? Eu limito o FPS para evitar esses problemas. Com o FPS fixo em 60 ou 30 que seja, resolve 100% esse problema, mas o FPS solto torna a gameplay meio estranha. Eu que faço comparativos percebo que no Windows isso não acontece. Ao mesmo tempo que em jogos que rodam acima de 150 FPS, como o antigo CSGO, Left 4 Dead 2, Combat Master, Call of Duty WW2 e etc. Esses rodam melhor no Linux, já que no Windows eles parecem lagados. É bem interessante as diferenças na experiência entre os dois sistemas. Bom, Bruno, vamos lá. O FreeSync, eu não sei muito sobre essa tecnologia, mas conversando com algumas pessoas, como o Gibrel, que sempre está me orientando, me ajudando, um desenvolvedor aí muito experiente, e ele que desenvolve o ProtonK e tal. O FreeSync, ele trabalha conforme a taxa de atualização do seu monitor. Então, por exemplo, eu entendi assim, tá, pessoal? Posso estar errado, pode comentar aí se eu tiver errado ou não, mas o FreeSync, se o seu monitor é de 60 Hz, você tem que limitar o seu... Isso é no Linux, tá bom? Tudo que eu falo aqui é dentro do Linux, eu não sei nada de Windows, ok, pessoal? Então, se o seu monitor é 60 Hz, você trava o seu monitor a 57, você trava o seu FPS a 57, 58. Que é para o FreeSync poder trabalhar leve e ele não dá essas engasgadas aí, eu não lembro qual foi a palavra que ele falou ali, acho que foi engasgadas, para ele não dar isso, tá bom, Bruno? A minha experiência com o FreeSync aqui tem sido muito suave, muito boa, tá bom? Vou explicar aqui, ó. Ixi, eu não tá ligado o Mangorud. Eita, por que não tá ligado? Ah, tá. Eu já sei, porque o EA Ape tava dando pau com o Mangorud. Ele não tava abrindo, e alguns jogos não tava abrindo com o Mangorud. Mas, quem acompanha os vídeos do canal sabe que o meu monitor é de 75 Hz e eu travo a minha taxa de FPS a 72. Que é para ele ter esses 3 FPS aí que eu cortei de, como é que eu posso dizer assim, de folga, para ele trabalhar melhor e ele me dá... Eita, pô. Ele me dá essa imagem legal. Tá bom, pessoal? Eu nunca tive esse problema, Bruno. A minha experiência com FreeSync tem sido magnífica, tem sido muito boa. E, por exemplo, eu também não tive esse problema com taxas de FPS mais alta, mas... Então, provavelmente eu tô com o FPS todo solto aqui. Cara, pra mim aqui funciona muito bom. O FreeSync aqui pra mim, tem me agradado bastante. E no Eland, ele é melhor, assim, na minha opinião, porque ele já vem automático isso no Eland. No X11 você tem que ir lá, criar um arquivinho de texto e tá fazendo as configurações manualmente. E as últimas vezes que eu fiz isso, tava dando erro, tava dando umas lagadinhas assim. Aqui no Eland é só você ir lá, eu já expliquei isso, vou deixar um vídeo passando aqui no card. Eu já expliquei isso, como é que faz no Eland, é apenas você ativar, ele já vem ativado.
como automático. Eu não tenho, a minha experiência está sendo muito boa. Eu não tive esses problemas. Possa ser, Bruno, por questões de placa de vídeo ou por questões do próprio monitor, mas a minha experiência aqui está sendo muito boa. O César, ele pergunta o seguinte: Rodrigão, já que o Android e as distros são baseadas no código Linux, tem como fazer o Linux rodar apps de Android nativo no Linux? Não, não tem, ô César. E quando a gente fala assim, são códigos Linux, não tem uma pequena diferença aí. Linux são os kernels, tá bom? O sistema em si são distribuições Linux, tá bom? Distribuições Arch Linux, distribuição Manjaro, distribuição Debian, distribuição. Quando você diz o Android são baseados no código Linux, o Android ele usa o kernel Linux, mas o Android ele é um tipo, eu não sei explicar, tá? Só faz muito tempo que eu não mexo com Android, mas o Android ele usa o kernel Linux e usa um emulador, é como se tivesse um Wine nele para poder usar apps de Android, tá bom? Mas ele é baseado no kernel Linux. Isso não quer dizer que ele seja uma distribuição Linux. E você não consegue, eu sei que é frustrante, né? Isso aí já é uma discussão velha. Você não consegue usar aplicativos do Android no Linux. Ah, mas se ele usa o kernel... Não, como eu falei, ele tem uma camada de compatibilidade ali entre o kernel Linux e os aplicativos Android, tá bom? Os aplicativos mobile, né, como é chamado. Então, respondendo a pergunta, não funciona e não é assim. Pra gente poder rodar um aplicativo Android no Linux, a gente tem que instalar um emulador e, na minha opinião, aqui no Linux, nas distro Linux, no sistema operacional Linux, isso aí deixa muito a desejar. E nem no Windows tem o Stack, tem um monte de emulador integrado ali, bem bacana. E aqui no Linux ainda ninguém fez alguma coisa parecida. Tem muita questão envolvida aí por trás, tá bom, pessoal? Então, enfim, ok? Então, respondendo a pergunta é isso. Não dá. Infelizmente, o Android e o sistema operacional Android funciona um pouco diferente do sistema operacional Linux, tá bom? Ele apenas usa o kernel. Uma outra curiosidade, vocês sabiam que o Windows também tem kernel? Porque kernel é o núcleo do sistema. macOS também tem kernel? Tem kernel. O macOS, se eu não me engano, usa kernel Linux, mais modificado. O Windows usa seu próprio kernel, desenvolvido pela própria Microsoft, é claro, né? E kernel é apenas o núcleo do sistema. A distribuição é o que complementa esse kernel. São interfaces gráficas, aplicativos e etc, ok? Kernel Linux é o núcleo do sistema, do hardware, e mostra tudo na sua tela, tá bom? Ele faz o hardware, né? Ele faz a placa-mãe, a placa de vídeo, o HD, ele faz aquilo tudo funcionar e coloca para entrada e saída, né? Ele faz isso funcionar, manda para distro, que é a interface gráfica, que é para ela pegar essas informações e jogar na sua tela, tá bom? Então, infelizmente, eu também queria que isso fosse possível, mas não dá para rodar aplicativos mobile dentro do Linux. Bom, o César mandou outra pergunta aqui, que ele diz que... Mandar mais uma, né? O que você acha do Garuda Linux em 2024? Bom, a minha resposta tá no último vídeo do Garuda, que eu vou deixar ele passando aqui no card. E outra, algum programa que ajuda a presetar uma saturação de cores melhor no Linux ao ligar ele? Não sei, não conheço, desconheço muito sobre essa área. Eu nunca precisei. Eu acho que as minhas cores do Linux aqui não tem o que fazer. Até porque no KDE, se eu não me engano, a gente tem aqui, ó, cores. E aí, por exemplo, você já tem um esqueminha de cores aqui, ó. O meu é esse aqui, eu baixei. Eu venho e edito ele da cor que eu quero. Tipo assim, se for coisas do monitor que nem tem lá no Windows, enfim, aqui é Linux.
No Windows tem aqueles negócios que você coloca lá pro monitor. Aqui é diferente, tá, pessoal? Enfim. Eu baixei o Vibrante Linux e ele não configura para quando abre. Eu não conheço, tá bom? Eu vou ser sincero, eu desconheço essa área. Para você abrir, quando ele abre o sistema no KDE, é só você vir aqui, ó, e procurar inicialização, ó. Vim aqui, ó, iniciar automaticamente. Como eu tenho a LateDoc, que nem tenho mais, vou tirar daqui. Mas eu tenho o script do Conk, ele tem aqui, ó, tá? Eu tenho o script do Conk e tenho o James DSP, tá bom? Ele vai te dar todo o log aqui de inicialização. Então é só você vir aqui, ó, adicionar a aplicação ou script, enfim, tá bom? É desta forma que você coloca um aplicativo para iniciar junto com o sistema. E o Hotel Walenka, acho que é assim mesmo, ele perguntou qual o melhor Proton para se jogar. Eu também já fiz um vídeo sobre isso, sobre o Proton, vou deixar ele passando aqui no card. Eu acho que não tem melhor ou pior. Eu acho que é tudo uma questão de você tá testando. Eu acho assim, quando é no Windows, você não tem opções. Você tem aquilo que a Microsoft te designou para você usar, né? Para não falar outra palavra. E você usa aquilo e acabou. Quando você tá no Linux, você tem uma ampla variedade de opções. Eu acho que é por isso que você veio usar Linux. Então, você tem que parar e testar. Acho que não vai machucar e não vai doer. Separar 10, 15 minutinhos, 20 minutinhos que seja e testar. Por que eu digo isso? Possa ser que um jogo não funcione bem com o Proton e possa ser que esse mesmo jogo funcione bem com o GE Proton. Ou vice-versa. Ou que não funcione bem com nenhum dos dois. E aí você tem que usar uma outra opção, o TKG, o ChromeWhack, enfim, tá bom? Mas até hoje eu rodo tudo bem. A única coisa que eu vejo que tem diferença entre o Proton GE e o Proton é que o Proton GE ele é mais livre para trabalhar e colocar alguns pads que o Proton não pode colocar. Mas veja o vídeo que vai estar aqui no card que ele vai te explicar essa pergunta. Carlos Amorim, ele perguntou o seguinte: você já ensinou como instalar jogos de Taubaté, porém todos nativos do Windows e instalados com o Wine. Mas e jogos que são nativos do Linux, como taubatetizar, né? E jogos que são nativos do Linux, vírgula, desculpa. Como taubatetizar eles? E aliás, onde seria possível baixar? Somente pela Steam? Bom, a pergunta do Carlos é o seguinte, eu vou, né? Antigamente, há muito tempo atrás, esses vídeos foram excluídos do meu canal, né? O YouTube excluiu e eu perdi a fonte, eu não acho mais. Eu acho que também a fonte foi removida. Tinha um carinha que ele fazia, sim, jogos de Taubaté nativos para Linux. Mas como isso é possível? Só o jogo que é nativo mesmo. Por exemplo, se você pegar um Metro Exodus, né? Ele tem versões nativas para Linux. Então você consegue estar taubatetizando. Eita! Esse jogo, né? Nativo. Agora não tem como. Isso é um trabalho muito complicado que nem as desenvolvedoras querem fazer, tá? Vamos lá. Você pegar um jogo que ele é nativo para Windows, taubatetizar ele nativo para Linux. Você tá mudando, é um trabalho árduo, né? Um trabalho muito complicado, muito trabalhoso. Você pegar um jogo nativo de Windows e nativar ele para Linux, né? Mudar todos os sistemas de arquivo, APIs, então tem muita coisa envolvida aí. Como eu disse, tinha um site antigamente que pegava jogos nativos de Linux e taubatetizava. Mas hoje em dia não tem mais, tá, pessoal? Eu nem sei por onde procurar, porque hoje em dia tá um pouco complicado essas coisas, né? Estão fechando o cerco. Pelo menos de filme tá mais complicado. Mas infelizmente não tem mais, tá bom? E assim, eu acho que para quem tem um hardware bom,
não precisa ser um hardware excelente, uma 570, uma 580 aí, uma RX. Eu falo em Nvidia, tá, pessoal? Porque meu mundo é Linux e eu só falo em AMD, tá, pessoal? Você nunca vai me ver eu recomendando você pegar uma Nvidia, cara. Infelizmente. A minha vida computacional é Linux. Então, eu não vou falar para você pega uma 270 ou uma 2070, pega uma 1050, pega uma 1650. Você nunca vai ver eu falar isso, cara. Enfim, eu não vou nem comentar aqui qual a minha opinião sobre outras pessoas aí que diz que ama Linux e tá usando umas coisas dessas. Não faz sentido. Cara, aí eu sou muito feliz com a AMD. Eu não uso Windows. Então, dizem que a AMD tem muito problema lá no Windows, né? Que DirectX 11, jogos DirectX 11 não funciona. Eu não sei, não posso falar e não tenho autoridade para opinar sobre isso. Mas aqui no Linux eu tenho. E ela funciona muito boa, cara. Eu digo que funciona até melhor que uma Nvidia. É muito boa, cara. Muito boa mesmo. Então, por isso que eu digo assim, cara, se você pegar uma 570, 550, cara, o Bruno, cara, do canal Eu Sou BN, ele roda jogo na Vega 8, cara, e ele roda muito jogo. Ele, cara, é só questão de você dar uma estudada, dar uma melhorada aí, tipo assim, na sua forma de tá mexendo no sistema, que dá pra jogar. E se você, vamos lá, se você ter uma plaquinha dessas aí modesta, você roda jogo nativo de Windows tranquilo pelo Wine, cara. Tá muito evoluído o Wine, DXVK, VKD3D e companhia. Então, Proton, GE Proton, cara, os caras estão de parabéns, tá muito evoluído. Lógico que seria muito melhor você rodar um jogo nativo, sim, cara, jogo nativo seria muito melhor. Mas o que acontece com as distribuições hoje e com as empresas que tem jogo nativo, cai em esquecimento, porque quando vai atualizar, principalmente jogo online, vai atualizar o jogo do Windows no servidor, eles têm que atualizar duas API, duas programação, então cai muito no esquecimento. Por exemplo, eu não sei como tá hoje, mas na época que eu jogava o Arma, a versão nativa sempre era mais para trás e eu não conseguia entrar em nenhum servidor porque ela tava desatualizada, os caras não atualizavam, entendeu? Então eu tinha que jogar com a versão do Proton mesmo, porque tava mais atual e eu conseguia jogar nos servidores. Então tem esse pequeno problema, que quando uma empresa lança um jogo nativo para Windows e para Linux, muitas das vezes a versão de Windows acaba indo no esquecimento e não sendo atualizada, porque infelizmente a base de jogadores Linux são muito poucas em comparação à base de jogador de Windows, né, gente? Não tem nem comparação, tá? Não tem nem competição contra isso. Eu acho assim, quem joga no Linux é porque gosta desse carinha mesmo, ama aí, enfim, tá bom? Então é isso. Eu acho que não tem mais, tá, pessoal? Não tem mais. Eu não achei mais jogos de Taubaté nativo para Linux. Antigamente tinha. E hoje fica muito difícil tá fazendo isso. Eu aprendi como você taubatetizar o jogo, né, de Windows para Taubaté. Eu aprendi, mas eu não faço isso. Eu deixo já para quem tá no mercado aí, para quem gosta de fazer. Às vezes eu brinco um pouco, mas envolve muita coisa e, cara, é complicado, é chato pra caramba. Então, infelizmente, né, essa parte de nativos aí, de jogos pra Linux, na minha opinião, acho que tá acabando. Eu acho que já acabou, né, pela evolução do Wine, do Proton, entre outras coisas, DXVK, VKD3D, Vulkan, Mesa, enfim, é todo um conjunto aí de ferramentas, né, que fazem a gente jogar esses caras. Olha isso, cara, esse jogo roda muito top, tá rodando pelo Proton, entendeu? Então, com essa evolução desses pacotes, dessas ferramentas
eu acho que o jogo nativo para Linux vai cair em desuso, vai cair em esquecimento e vai acabar. Eu não acho ruim nem acho bom, tá bom, pessoal? Eu acho que tá dando para jogar, tá bom. Eu entendo a pergunta dele, seria legal, né? Seria legal, bem legal. Eu creio que não vale a pena, né? O mercado investir em um jogo nativo para ter pouco retorno, porque hoje em dia, eita, pô, as coisas são muito para isso aqui, né? Isso aqui que move, né? Então, isso aqui acabou. Feito pelo coração, acabou. É feito pelo dinheiro, né? Enfim, todo mundo precisa de comer, precisa de um faz-me rir aí, precisa de um edinho, né? Como diz lá no Cyberpunk. Ok, pessoal? Então, esse foi o RB Games Responde 1º de janeiro, recheado, hein? Muito obrigado a todos que fizeram as perguntas, que interagiram com o canal. Eu espero que continuem aí. Não tem problema perguntar mais de uma vez, não tem problema todo mês você fazer pergunta. Eu quero que você interaja com o canal mesmo. Eu quero ver esse canal crescer e a gente mostrar para o mundo aí a nossa distribuição Linux. Se você gostou desse vídeo, foi útil para você, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Você também pode compartilhar com os seus amigos nas suas redes sociais. Desta forma você vai estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.